Olá, querido amigo, você que está aí compartilhando conosco estes momentos em família, de vivências em família. Aqui estamos hoje para dar continuidade à nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre resiliência. No nosso encontro anterior, no nosso programa anterior, nós falamos um pouquinho sobre o sentido da vida, sobre a resiliência no dia a dia, sobre essa mudança de ponto de vista de nós sermos artífices da nossa história, sermos os protagonistas de nossa própria história. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão chamada o sentido da vida. Por que trazer à baila esse assunto quando a gente está falando de resiliência e falando de família? Porque quando se estuda a resiliência, a gente vê que tanto o indivíduo quanto o grupo social ele pode ter um grau maior ou menor de resiliência. Mas que a resiliência ela pode ser aprendida e ela pode ser desenvolvida. Quando o indivíduo nasce, ele já traz algum patrimônio dele, um patrimônio espiritual, um patrimônio da família, que vai ensinando, que vai aprendendo na convivência, e ele traz sempre algum grau de patrimônio de resiliência. Mas a família, como é sempre um grupo novo, um grupo que está se formando, ela vai ser sempre construída. A família resiliente, ela é sempre fruto da construção daqueles indivíduos que compõem a família. Por isso a importância de você saber, de nós pensarmos sobre que fatores podem tornar a minha família mais resiliente. Como é que eu estimulo a resiliência nos meus filhos? Como é que eu mesmo posso me tornar uma pessoa mais resiliente, dar conta melhor das minhas responsabilidades, deixar um melhor exemplo? Como fazer isso? Uma das características que estimulam a resiliência, ou uma característica dos indivíduos e grupos resilientes, é que eles têm um sentido para a vida. Eles têm um significado. A vida, ela tem um significado. Uma vida significativa não é uma receita que vai ser prescrita pelos programas de televisão, pela mídia, nem pelas regras sociais. Uma vida significativa, ela parte do ponto de vista do indivíduo, do nosso coração, do seu coração. Pense na sua vida, no que você vive, no que você realiza, no que você faz no seu dia a dia. O que é o mais importante para você? O que é que te move? Onde estão os seus ideais, aquilo que mexe com você, que faz o seu coração acelerar quando você pensa que bom, estou indo realizar essa tarefa, que bom, estou indo encontrar essa pessoa. Onde está o maior significado? Onde você emprega suas energias? Onde está o significado da sua vida? Do ponto de vista espiritual, da nossa evolução espiritual, essa pergunta é primordial. Os espíritos nos falam muito, nos trazem relatos de espíritos, independentes de serem espíritas ou não, mas espíritos espíritas, espíritos de outras religiões, que tinham algum conhecimento de que a vida ia além da matéria. A vida, ela é muito mais do que os nossos olhos veem e do que esses poucos anos que nós passamos aqui sobre a Terra. Após a morte do corpo, a vida continua. E se você tem alguma noção de espiritualidade, se você tem alguma crença religiosa, essa visão espiritualista, isso não é uma visão restrita à doutrina espírita, isso é uma visão de qualquer religião que acredita na vida após a morte, essa noção de espiritualidade, ela já está em você. E que mudança essa noção traz no seu dia a dia? Os espíritos, então, eles nos trazem relatos de que, mesmo sabendo que a vida não dura para sempre aqui na Terra, mesmo sabendo que ao término da vida do corpo, ao desencarnar, eles teriam que deixar aqui na Terra todos os bens acumulados, todos os títulos sociais, títulos de educação, acadêmicos, tudo isso, eles, ao chegarem no plano espiritual, se deparam com muitas vezes decepções de como empregaram mal o tempo que tinham aqui na Terra. Como muitas vezes se perderam. No Evangelho existe uma frase chamada 1000 nonadas, São 1000
coisas que não têm importância e que às vezes nos desviam do nosso objetivo, do porquê antes de nascer, do porquê antes dessa reencarnação nós planejamos, nós nos organizamos, fizemos às vezes um planejamento bem minucioso de oportunidades, de encontros, reencontros, e quando chegamos aqui, por conta das questões da vida material, às vezes da sobrevivência, às vezes do orgulho, da ambição, do egoísmo, nós vamos perdendo de vista o nosso objetivo maior, que é crescer, melhorar e nos prepararmos como espíritos, vivermos plenamente essa nossa vida como espíritos. Esses amigos, então, já desencarnados, que nos mandam através do Médium Francisco Cândido Xavier, nós temos vários livros na obra, na série André Luiz, nós temos Em Nosso Lar, vários relatos, livro Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, vários relatos de espíritos que, ao chegar ao plano espiritual, então descobrem que acabaram dando importância a coisas que eram passageiras, pareciam muito importantes do ponto de vista material, mas que do ponto de vista espiritual foi um tempo mal empregado, foi um tempo vazio. Portanto, é importante que a gente pense o que realmente tem importância, tem significado na vida que eu levo nesse momento. O que eu faço, onde eu emprego as minhas energias hoje, onde eu emprego a minha saúde, o meu tempo, a minha juventude, a minha madureza, né, os anos do final da vida, onde eu estou focando toda a minha energia e minha atenção. É algo que realmente me acrescenta, que vai me dar raízes, vai me dar solidez? Qual é o significado da sua vida? Qual o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Nessa discussão, não podemos deixar de citar um grande autor, Viktor Frankl. Viktor Frankl já está desencarnado, um psiquiatra austríaco, que, na época da Segunda Guerra Mundial, foi enviado para um campo de concentração. Após se recusar a fazer eutanásia das suas pacientes, que eram pacientes psiquiátricas, portanto consideradas inválidas para a vida de sociedade pelo nazismo, ele foi enviado com toda a sua família para um campo de concentração. Durante os anos em que ele ficou preso, até o final da guerra, ele passou por tudo aquilo que nós podemos imaginar que passaram os judeus num campo de concentração. Fome, frio, trabalhos forçados, tortura psicológica, ver amigos morrendo. Mas, nesse dia a dia, Frankl foi descobrindo que algumas pessoas conseguiam se manter lúcidas, sãs, no dia a dia daquela loucura, de toda aquela situação de violência extrema, conseguiam se manter sãs, saudáveis mentalmente. E ao término da guerra, ele mesmo, um exemplo disso, ele conseguiu sobreviver aos anos de toda essa dor. Ele saiu e escreveu um pequeno livro chamado Em Busca de Sentido, que é um livro onde ele relata as experiências que ele teve e as experiências dos colegas no campo de concentração. Sejam esses colegas, entre aspas, outros prisioneiros, ou também seus carcereiros, os soldados alemães. E é um livro surpreendente, um exemplo enorme da força humana, de como o ser humano, como nós somos capazes de superar as adversidades se tivermos um porquê. É isso que o Viktor Frankl ele destaca bastante, que nós somos capazes de enfrentar as situações mais adversas da vida se tivermos dentro de nós um objetivo, um olhar para a frente. Então ele relata que algumas pessoas ali guardavam um único pão que recebiam no dia inteiro para dividir e compartilhar com o outro que passava mais fome. Alguns dividiam a sopa rala que recebia com um outro que já não conseguia andar para se alimentar. E toda vez que ele conversava com esses indivíduos, que no olhar dele eram indivíduos superiores, ele não se considerava dessa forma, ele se considerava uma pessoa comum, tentando viver, tentando sobreviver, ele via que essas pessoas eles tinham características, elas
Pensavam no filho que estava esperando lá fora quando terminasse a guerra. Pensavam num livro que gostariam de escrever, nos jardins que gostariam de voltar a ver quando tudo acabasse. Então, apesar daquela situação extremamente difícil, essas pessoas conseguiam libertar o seu pensamento, libertar o seu espírito e seguir adiante, pensar num futuro melhor e assim sobreviver àquela situação tão difícil e tão extrema daquele momento. O Livro dos Espíritos nos diz que a única coisa que é realmente livre no homem é o pensamento. Mesmo naquela situação, ele descreve momentos onde ele estava na neve, com sapatos furados, os pés machucados, tendo que abrir caminho na neve, e que ele parava então e se lembrava de um momento onde ele tinha ido ao teatro com a esposa, da música que tocaram no teatro. Pensava que estava conversando com ela, que iria novamente reencontrá-la quando saísse. Pensava nos artigos médicos que ele gostaria de ainda escrever, e todo pedaço de papel amassado, papel de pão, papel velho que ele achava, ele guardava com muito carinho escondido e escrevia um pedacinho do artigo que ele pensava que publicaria ao final daquela guerra. Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração. Quando ele saiu, ele descobriu que sua esposa, poucos dias antes do fim da guerra, havia falecido. Ela com 20 e poucos anos e ele com pouco mais de 30. Perdeu toda a sua família naquela guerra. Saiu de lá e, em algumas semanas, escreveu este livro maravilhoso, Em Busca de Sentido. Após escrever esse livro, ele fundou, então, uma nova linha da psicologia que fala sobre a importância do indivíduo ter um sentido para a sua vida, para ter saúde mental. Casou-se de novo, teve filhos, netos, conferências pelo mundo inteiro, um professor respeitado, uma pessoa que dizia que o ser humano, ele se diferencia nesses momentos difíceis, nos momentos de lutas, que é nesses momentos de luta que aquilo que nós temos de mais precioso pode vir à tona. Ou, às vezes, aquilo que nós temos de mais difícil. Qual o sentido da sua vida? Nos momentos difíceis que você passa, que todos nós passamos, o que é que vem à tona? O que é que te move para frente? Busque um sentido para a sua vida, um objetivo existencial. Seja ele ajudar alguém, seja ele fazer parte de um grupo de apoio, cuidar dos filhos e depois, quando os filhos ficarem maiores, cuidar de outras pessoas. Qual é o sentido da sua vida? Você é filho de Deus. Você não está sozinho. E mesmo que nada à sua volta faça sentido, mesmo que todas as situações sejam difíceis e aparentemente até intransponíveis, você vai continuar. Você vai caminhar. Mesmo após esse corpo parar de funcionar, mesmo quando a morte vier, você vai continuar. Então pense nisso, sempre em frente. Esse é o objetivo, essa é a mensagem que a doutrina espírita nos deixa. Vamos em frente, buscando sentido para a nossa vida, confiando nos amigos espirituais e ajudando aqueles que estão ao nosso lado a buscarem também isso. Qual o sentido da vida que seus filhos dão? Qual o sentido que as pessoas que convivem com você, seus amigos, dão à vida deles? O significado? O que eles encaram? Vamos fortalecer a vida, dar a ela a importância que ela realmente tem. Queridos amigos, esperamos que essas nossas conversas estejam ajudando você na sua vida em família e vamos então dar continuidade ao tema resiliência. Falamos hoje sobre a busca de um significado para a vida, que é algo essencial, e vamos dar continuidade a outras características que são importantes para que nós possamos desenvolver a nossa resiliência. Um abraço para você, até lá.